O efeito negativo do tarifaço, alta nos preços nos supermercados e risco de inflação, isso lá nos Estados Unidos, entre outras ações, derrubam a avaliação do governo de Donald Trump, que completa 100 dias. O republicano, que já ostentava o pior índice do período em 80 anos, acentuou essa marca. Trump tem adotado um ritmo acelerado na tomada de decisões e provocado também transformações importantes em diversas áreas do governo nesses primeiros meses do ano. As ações passam por desde realizar demissões em massa em órgãos do governo federal, passando pelo endurecimento nas políticas de imigração e mudanças também na diplomacia, bem como na economia e na ordem comercial global. Tudo isso foi levado aos eleitores. A gente traz agora uma análise do especialista, cientista político Adriano Cerqueira, ele que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, doutor em História, mestre em Ciência Política, diretor e fundador de Giga Instituto de Pesquisa. Adriano, sempre muito bom recebê-lo aqui no Jornal Tempo. A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes. Agora a gente vai falar sobre Donald Trump, que tem caído nas pesquisas, o que não é surpresa para ninguém, né? Imagino que para o senhor também não fosse. Boa noite, Léo Mendes, aos ouvintes também do Tempo News. É sempre um grande prazer, né, estar participando do programa com vocês. O Trump, ele está enfrentando aí, né, um impacto de 100 dias muito intensos, né, do início desse segundo mandato dele. Eu nunca vi um início tão intenso assim, né? O Trump, ele deu uma resetada, digamos assim, né? Fez um Ctrl+Alt+Del, né? Como a gente fala na internet, em computação, né? O comércio internacional, o regime de tarifas, né? Foi totalmente desbalanceado pelas ações de Trump, que, claro, tem um propósito nisso. Ele anunciou, né, há muito tempo que faria algo nesse sentido. Não se sabia a exata dimensão do que seria isso, né? E o fato é que a economia americana não estava bem, né, em termos de satisfação do consumidor americano, isso que levou à derrota dos democratas ano passado. E o processo de recuperação da economia americana, a aposta do Trump, é exatamente o governo ter uma maior contenção nos gastos para ter uma taxa de juros diminuída, e isso favorecer, inclusive, a rolagem da grande dívida pública que os Estados Unidos têm, né? Que é na casa aí dos trilhões de dólares e que até levou, né, à formação daquele departamento, né, do Elon Musk, que tem feito efetivos cortes de despesas por parte dos Estados Unidos. Outra aposta do Trump é nessa questão tarifária, né, sobrar mais dinheiro no caixa dos Estados Unidos, mesmo que isso signifique provisoriamente um aumento nos custos para o americano. A questão das pesquisas nos Estados Unidos, que eu acompanho já tem alguns anos, ela é muito complicada, porque, infelizmente, boa parte das pesquisas são muito ruins. O resultado apurado não é bom. Muitas dessas pesquisas estão dando uma grande desaprovação para o Trump, são de institutos que erraram feio ano passado, que estavam até indicando uma vitória para Kamala Harris, né, quando, na verdade, o Trump ganhou, inclusive, no voto popular. Institutos que acertaram mais mostram, sim, uma reversão. Trump hoje tem em torno aí, por esses institutos mais confiáveis, como o Rasmussen, que é um instituto muito tradicional lá nos Estados Unidos, está indicando em torno de 51% de desaprovação e 47% de aprovação, sendo que até então o Trump estava com um saldo mais favorável. Mas isso é normal, início de governo, 100 dias, né? O Trump só tem que tomar cuidado daqui a um ano, né? Porque vai ter o midterm, que é as eleições de renovação parcial da Casa dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados e também o Senado lá nos Estados Unidos, e isso aí pode dar uma maioria eventual para os democratas, que seria ruim para ele. Então o Trump tem aí um espaço curto, né, até o ano que vem, para a economia mostrar bons resultados, para que ele possa ter essa vitória nas eleições, né, parlamentares que vai acontecer ano que vem lá nos Estados Unidos.
Professor, boa noite, Larissa aqui de Brasília. Professor, queria saber do senhor, diante desses números, né, preocupantes para a gestão Trump, né, existe alguma chance da gente perceber que o presidente norte-americano vai recuar, seja do tarifaço, seja dessas medidas anunciadas de retaliação em relação às universidades, que não estão adotando ali algumas políticas como de dificultar a diversidade, enfim, né? Existe alguma chance de os números de agora fazerem com que Trump recue nessas medidas, principalmente as mais polêmicas? Boa noite, Larissa. É um prazer estar conversando com você. Olha, a grande preocupação para mim, né, na minha avaliação do Trump, é na questão econômica, na questão de que é uma promessa deles de campanha, né, de reindustrializar os Estados Unidos. Importante destacar que o grande alvo econômico do Trump é a China, né? A China foi a principal atingida pelo pacote tarifaço dele. E o Trump, desde o início do seu mandato, agora, né, desse ano, ele tem adotado uma política de ameaçar uma tarifa, esperando alguma ação da parte do país que vai sofrer aquela tarifa, mas se o país se dispor a sentar e negociar, ele dá uma pausa ou ele até diminui a ideia da tarifa. Ele fez isso com o Canadá, ele fez isso com o México, fez isso com a Colômbia, né? E fez isso com o mundo, digamos assim. A China resolveu retaliar, resolveu também aumentar as tarifas americanas, e o Trump falando, não é o jeito certo de fazer o jogo, né? Senta conosco que a gente vai ver. E ele depois deu o recado, ele estabeleceu um regime padrão de 5%, né, de tarifa para todo mundo, com exceção da China, que está ainda, com boa parte de seus produtos, mais de 100% de tarifa americana. E isso está sendo muito ruim para a economia chinesa. Outro ponto é que o governo Trump, né, através do seu vice, avançou bastante o entendimento com a Índia para fazer um acordo bilateral bastante favorável entre os dois países. E a Índia é hoje um grande adversário em termos industriais, econômicos da China. Então, os Estados Unidos estão sinalizando a possibilidade de escolher a Índia como um parceiro privilegiado em termos de transações econômicas. Então, tudo isso é a aposta deles de que vai ter uma situação econômica mais favorável e isso vai, na aposta dele, imagino, né, melhorar os seus indicadores, seu desempenho em termos de popularidade. Essas outras questões, né, política day, isso aí eu acho que ele não deve recuar, não, porque faz parte do discurso dele, atingiu de encheio o Partido Democrata, que é o seu principal adversário. O Partido Democrata está tendo dificuldade de fazer uma reação coordenada, né, em termos de oposição. Está em crise, a gente não vê uma liderança clara, né, esbelta, digamos assim, no Partido Democrata. É um partido quase acéfalo, né? Alguns, inclusive, membros estão saindo do partido, como prefeitos, né? Enfim, tem pessoas que atuam hoje na administração Trump que eram do Partido Democrata. Enfim, eu acho que o Trump, ele, na questão dos costumes, vamos colocar assim, nessa questão de sexo masculino e feminino, né, de políticas identitárias, eu não creio que ele vai recuar, não. Isso faz parte, eu acho, da estratégia política de acossar, né, o Partido Democrata e, ao mesmo tempo, a maior preocupação dele, de fato, é uma questão de satisfação econômica do cidadão americano. Eu acho que é por aí que ele pode, eventualmente, recuar. Professor, peço a licença ao senhor para a gente mostrar, então, alguns números dessa pesquisa que foi feita pela Pew Research Center. A gente tem aí uma primeira tela que mostra o seguinte: quase 6 em cada 10 americanos, ou seja, 59%, desaprovam os aumentos tarifários trazidos por Trump nesse início de governo. 43% desaprovam fortemente e 17% apenas que aprovam o tarifaço. A gente tem também que cerca de 4 em cada 10 pessoas, ainda na tela anterior, cerca de 4 em cada 10 pessoas, 39% aprovam. Bom, agora sobre as condições
econômicas atuais. 34% classificam a economia como ruim. 42% diz que é razoável as condições econômicas e 23% as classificam como excelentes. Se a gente somar a razoável com a ruim, então assim o percentual negativo está um pouco maior. E 45% da população acredita que as condições econômicas devem piorar daqui a um ano. Em fevereiro, o índice era de 37%, ou seja, a população está menos otimista com o Trump. E o que mais gostam no governo dele? 20% mencionam as ações de imigração e 30% não gostam de nada. Mas enfim, ele foi eleito no voto popular e também no voto dos delegados. Me chamou a atenção, Adriano, essa questão aí da imigração. Quando Trump começa a expulsar pessoas do país, a revogar vistos, a dificultar a entrada de imigrantes, ou seja, isso é bem avaliado pelo governo, né? Talvez a população imagine que, com essas medidas, a violência no país vai ser reduzida, né? Não, com certeza, né? Assim, é sempre importante destacar que o modo como são feitas as pesquisas nos Estados Unidos, elas têm um problema de viés amostral que tem que ser bem equilibrado, porque você não trabalha com a população solta, né? Como lá você não tem um voto obrigatório, como lá você tem uma polarização partidária clara, né, entre democratas e republicanos, a proporção de eleitores democratas e republicanos entra no cálculo amostral. E esse é um problema. Tem institutos que tendem a subestimar um determinado perfil eleitoral e subestimar, por sua vez, o outro. São basicamente 3 perfis amostrais, né? Os democratas, os republicanos e os independentes. Por isso que eu falo que há uma insatisfação econômica, assim. Inclusive, tem um instituto muito importante, né, a Universidade de Michigan, que já tem décadas, o índice de sentimentos do consumidor, e ele está numa pontuação muito baixa, ou seja, quanto mais baixo o índice, mais pessimista está o consumidor. E está em torno aí de 54, 55 pontos atualmente esse índice. É um índice muito ruim para Trump, muito baixo. Só que é um índice que estava vindo desde o final do governo Biden. Então, assim, o grande desafio do Trump é melhorar esse indicador econômico. Ou seja, o consumidor tem que estar satisfeito com a situação dele, que ele vai retribuir o governante de plantão com o seu voto. É o problema que está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente está vendo, né, o problema de popularidade do governo Lula, exatamente porque a população está tendo dificuldades econômicas claras. E isso também está acontecendo, é um reflexo que está acontecendo também nos Estados Unidos. Por isso que o Trump está tendo essas dificuldades agora. Então, assim, o que essa pesquisa mostra pelos dados, né, é que o momento de início do governo Trump é um momento complicado. Ele fez uma medida de força, né, que é essa rodada, né, geral no mundo em termos de tarifas, apostando basicamente no impacto favorável a médio prazo das tarifas para o consumidor americano. A aposta do Trump é que a satisfação do consumidor americano tende a melhorar a partir de sair. E sobre a questão da migração, foi um problema dos democratas, porque eles deram a entender por eleitorado majoritário americano que não estava havendo cuidado nas fronteiras, e vários episódios de violência em várias cidades americanas estavam relacionados, sim, com quadrilhas, até mesmo de imigrantes. Então, isso favoreceu a política pesada, né, do Trump, né, de tomar controle das fronteiras, e nesse sentido, né, como a gente até viu numa outra matéria agora aí do programa, né, a segurança pública ela impacta na vida das pessoas, e nesse aspecto o Trump está sabendo fazer, atender, né, o seu eleitorado. Ele prometeu tomar essas medidas, sempre visando melhorar e aumentar a segurança do americano comum, né? E nesse sentido, o eleitorado, né, por parte dessa pesquisa, está respondendo favoravelmente a essa ação dele.
Professor, inclusive eu estava buscando aqui alguma atualização desse tema, né? Se por algum representante do governo ou o próprio presidente Donald Trump havia comentado a pesquisa, e achei que, de fato, há cerca de 15, 20 minutos, ele comentou a pesquisa, dizendo que esse tipo de pesquisa é manipulada, sugeriu que teria cerca de 70% de aprovação, e aí o argumento que ele disse, que ele usou ali durante um discurso, foi o de que os institutos de pesquisa entrevistam mais democratas do que republicanos. Então, confirmando também um pouco dos seus comentários, das suas avaliações, professor, no sentido de tentar, ele está tentando utilizar, talvez, esses equívocos das pesquisas no passado para dizer que esses números de agora não correspondem com a realidade. É um argumento que bate corretamente, digamos assim, no eleitor do próprio Trump, mas acredito que essa estratégia não vai colar muito bem com aqueles que não votam em Trump, né, professor? Assim, com certeza, dificilmente você vai ter um presidente americano que vai conseguir ter mais de 60%, até mesmo chegar a 60% de aprovação, porque lá você tem em torno de 30%, 35% de cada lado, né? Eventualmente, um desses lados consegue um maior alcance, né? Por exemplo, os republicanos na época do Ronald Reagan conseguiram se tornar majoritários em termos de fatia de eleitorado lá nos Estados Unidos. Posteriormente, né, principalmente com Obama, os democratas tiveram uma representatividade maior no eleitorado americano. O Trump, ele conseguiu melhorar um pouco esse jogo, né? No primeiro mandato dele, ele foi eleito com menos de 2 milhões de votos em relação a Hillary Clinton, mas a distribuição, né, dos seus votos em todos os Estados Unidos deu a ele a vitória no colégio eleitoral. Só que, né, na eleição do ano passado foi melhor para o Trump, né? Ele ganhou no voto popular e também no colégio eleitoral, e só perdeu em um dos chamados colégios eleitorais que são indefinidos. Então, foi uma vitória bastante favorável. Então, o Trump, agora, o desafio dele é conseguir manter essa base mais ampliada de votos favoráveis a ele. Nem todos esses eleitores que votaram em Trump em 2024 são propriamente republicanos, né? Alguns independentes votaram nele. Então, esses independentes que volta e meia estão migrando, porque eles não têm o menor compromisso nem com o democrata nem com o republicano. E tem compromisso com a vida deles, com a sensação deles. E quem é o governo agora é o Trump. Então, assim, se o Trump conseguir entregar uma situação econômica favorável, ele vai reconquistar esses votos dos independentes. E, claro, aquele voto mais militante, republicano e democrata, vai persistir. Então, você sempre, por mais que esteja boa a administração Trump, vamos imaginar isso, você vai ter aí uns 30%, 35% que vão desaprovar, falar que está ruim, pode chegar até 40%. Esse número dificilmente não vai mudar. A questão é os independentes, junto com os republicanos, dar ao Trump aí mais de 50%, 55% de aprovação. E isso é um indicativo se está bem equilibrada a base amostral da pesquisa. Porque essa preocupação do Trump com as pesquisas é séria. As pesquisas nos Estados Unidos não são confiáveis. Eu falo isso sem problema porque eu acompanho há algum tempo as eleições americanas e é impressionante o descasamento das pesquisas com os resultados eleitorais. Tem instituto que é muito bem falado e que às vezes erra em 10, 12 pontos percentuais. A última pesquisa com o resultado apurado, né? Então, assim, mas isso faz parte do jogo lá, né? O discurso, entra no discurso, e aí tanto a oposição quanto o governo vão falar bem e mal das pesquisas sempre. Trump com certeza vai desacreditar essas pesquisas que mostram então uma baixa popularidade. A ver também como ele vai reagir na semana que vem, né, professor Adriano? Porque nós temos a reunião do Fed, né, do Federal Reserve, o Banco Central americano, nos dias 6 e 7, terça e quarta-feira que vem. Aí a gente vai ver também de que maneira o Fed vai dar alguns recados econômicos e ver qual vai ser a reação de Trump. O fato é que lá e como aqui, a gente quer uma melhora nos preços nos supermercados e um custo de vida mais baixo. Quero agradecer muito a participação do senhor aqui no programa de hoje e, claro, que se o senhor tiver alguma consideração ainda, pode concluir.
Não, para mim está bem, eu agradeço bastante a participação aí do programa de vocês e parabenizar, né, mais uma vez, pelo excelente programa que vocês fazem. Muito obrigado.